Boa noite. Boa noite. A imigração faz parte da nossa história. Conheça um pouco mais sobre a vida dos senegaleses em Porto Alegre e Vale dos Sinos. O movimento LGBTQ necessita de maior visibilidade. Conheça um pouco da história da estudante Priscila Silva e alguns momentos ocorridos da parada gay em Porto Alegre. Saiba como vivem os idosos no Brasil e conheça a vida de Alziro Castilhos, produtor musical aposentado. No Brasil, existem cerca de 30 milhões de animais abandonados vivendo nas ruas. Conheça o trabalho de duas entidades gaúchas que, apesar de encontrar obstáculos, tentam mudar essa realidade. O Control News está começando, agora. Fique com a gente! O Brasil sempre foi destino de imigrantes em busca de uma vida melhor. Primeiro foram os alemães, em 1824. Depois foram os italianos e os japoneses. E agora, os imigrantes de origem africana. Segundo a Assembleia Legislativa, só em 2017 foram registrados cerca de 50 mil novos imigrantes no estado. Destes, 4 mil são senegaleses. Os senegaleses da região do Vale dos Sinos fundaram recentemente a Associação de Senegaleses de São Leopoldo e Novo Hamburgo. Nossa equipe entrevistou o presidente Massamba Mabeng para conhecer mais da realidade dos imigrantes na região. Meu nome é Massamba Mabeng, tenho 24 anos, sou presidente da Associação Senegalesa da Novo Hamburgo, São Leopoldo. Trabalho numa confeitaria, sou confeiteiro. Tem uma grande diferença, 2014 até hoje, desemprego. Porque em 2014 essa empresa te procurava. Sim. O mais fácil para arrumar um emprego que agora. Graças a Deus a gente trabalha, mas a crise, como eu disse, os brasileiros, mas as crises estão tocando todo mundo junto. As abordagens que ele tem, por causa dos material que nós senegaleses vendemos, que ele diz que é material ilegal. Para a gente saber que esse material são o mesmo material que estão dentro das lojas. Os materiais a gente compra aqui, esses material Brasil. Então, se é ilegal, a gente compra no mesmo país, das lojas que estão no mesmo país. Não é fora desse país para colocar dentro desse país, não. Eles compram aqui dentro do Brasil e vendem aqui dentro do Brasil. Na verdade, o Brasil pega uma imigrante no currículo do meu imigrante como um currículo igual que esse currículo negro aqui brasileiro. Para mim, escreve um currículo bem bonito, sou formado, isso. Para mim não vale, eles vão jogar na gaveta igual. Para que 5 segundos, a maioria das entrevistas tem uma currículo pronto. Para uma pessoa negra, para um imigrante, para um africano. Para as maioria, você é alguém que não tem nada na cabeça. Para mim, vamos entender tudo como lado do ser humano, dessas raças, tudo que acontece. Hoje, eu me senti como eu queria me sentir dentro da minha casa. Não sou eu, mas eu creio que os outros imigrantes têm essa oportunidade. Daqui a 10 anos, mesmo se Massamba continua morando no Brasil, eu não moro no Brasil, eu quero que os imigrantes se sintam melhor. Porque a vida do imigrante faz das coisas mais difíceis do mundo. Viver fora da sua família. Viver fora das coisas que tu mais gosta, sua terra que tu mais gosta. Não é fácil. Um americano que entra aqui, talvez ele tenha mais oportunidade que o brasileiro. Sim, provavelmente. Um europeu tem mais oportunidade que um brasileiro. Uma senegalesa que não tem mais... Se você é africano, que tu tem menos oportunidade que o brasileiro, mas qualquer outro que vem tem mais oportunidade. Sim. Então, desvaloriza as pessoas, desvaloriza um país como o outro. Segundo o IBGE, cerca de 14% da população brasileira é idosa. Com o crescimento da expectativa de vida, esse número tende a aumentar cada vez mais. A terceira idade, então, busca novos meios de se ocupar para evitar o tédio do dia a dia durante a aposentadoria. Conversamos com Alziro Castilhos, produtor musical aposentado, que nos falou mais sobre como é ser idoso no Brasil. Ele nos conta como mantém a mente ocupada nessa etapa e a influência da música na sua vida. Confira a reportagem. Minha rotina agora é de uma pessoa
que está aposentada e naturalmente baixou a rotina de trabalho. Eu tive uma rotina de trabalho muito intensa, porque trabalhei muito com música, com muito tempo em estúdio, trabalhei com shows de artistas, então passava praticamente 15, 20 dias sem vir em casa, fazendo de um show ao outro. Então, agora essa minha rotina baixou, eu não viajo mais, não faço alguma coisa em termos de música, mas muito... faço porque gosto de fazer, não conseguiria de forma nenhuma me ver de uma outra maneira que não fosse fazendo isso. Então isso me mantém vivo, me mantém estável. Trabalhar com isso. Digamos, não arrumo nada para fazer, eu fico chafurdando aqui, vendo uma coisa, vendo outra. E agora tem meus netos, tem uma série de coisas que eu faço, que eu ajudo aqui, ajudo ali e tal. Uma coisa que mais estraga a tua vida, na minha opinião, é tu não ocupar a tua mente. Entende? Quanto mesmo, isso não é questão nem de ser de velho, mesmo vocês que são jovens, vocês têm que estar sempre ocupando a mente de vocês com alguma coisa, porque senão isso vai levar vocês a pensar bobagem, a pensar coisas que não prestam, e até entrar numa depressão, que é comum. Então, a pessoa de mais idade, tem muita pessoa que se aposenta, bom, agora eu vou largar tudo e vou me atirar. Esse é o primeiro sinal que a coisa não vai ser boa. Tu tendo a tua mente ocupada, tu vai ver que tu não cansa. Tu não fica cansado do corpo. Para te pôr na cabeça das pessoas, das crianças, já fazerem arte desde pequenas. Se eles estiverem ocupados com isso, ocupando a mentezinha deles com música, com isso, com aquilo, eu te garanto que a vida deles vai ser melhor. Porque que eles já vão levando a vida para o lado da arte, porque a vida é uma arte. Mesmo que tu não faça nada artisticamente, tu viver é uma arte. No próximo bloco, conheça Priscila Silva, de 24 anos, e a drag Mia DeWitt, estudantes que nos contam sobre suas dificuldades na sociedade por serem LGBT. E ainda, saiba mais sobre duas entidades gaúchas que, apesar das dificuldades, acolhem animais de rua e trabalham para promover a adoção consciente. O Control News volta já! Não saia daí, nós já voltamos. A visibilidade do movimento LGBTQ no Brasil vem crescendo nos últimos 40 anos, mas o preconceito ainda é grande em relação a pessoas de orientação sexual e identidade de gênero diferentes dos padrões estabelecidos. Eventos como a Parada Gay ajudam a dar visibilidade para a causa. A informação ainda é a melhor forma de combater o preconceito. Conheça agora a história de vida de pessoas que lidam diariamente com essas dificuldades. Opa, aí agora foi uma pergunta difícil, né? Nem assim, cara! O que é identidade de gênero mesmo? Tá. Deixa eu pensar o que eu vou responder. Eu me identifico como mulher, mas na verdade eu ainda tô numa fase meio que eu não sei se eu penso ou não em ser trans um dia. Então é uma coisa que eu ainda tô pensando ainda, mas no momento eu sou feliz me identificando como gênero feminino. Eu sou lésbica. Desde pequena eu sempre me senti diferente das outras meninas, assim, sempre me senti mais parte do grupo dos guris, assim, não gostava das brincadeiras de menina. Eu já sentia que era alguma coisa, que eu era diferente, que eu não fazia parte do grupo. Mas eu era muito atrasada, eu não me questionava sobre isso, eu deixava acontecer. Eu não me perguntava se era ou não, acho que porque eu tinha no meu inconsciente um medo de descobrir que eu não era normal. Na minha vida, os preconceitos, eles não costumam ser explícitos, assim, as pessoas não chegam e falam, ah, tu é isso, tu é aquilo. É uma coisa mais disfarçada, uma exclusão social,
as pessoas te olhando na rua. O que eu espero do mundo é que o mundo seja mais receptivo, que o mundo seja menos preconceituoso, que a gente possa ser julgado pelo caráter da gente e não pela orientação sexual. Meu nome é Patrick Nascimento, mas artisticamente meu nome é Mia The Witch. Sendo gender fluid, eu não acredito na questão de gêneros, né? Eu acho que isso tudo é uma construção social, mas eu me relaciono com pessoas que se dizem meninos e com pessoas que se dizem meninas. Todos os momentos que eu sofri preconceito nessa fase onde que a gente é criança, tudo é muito intenso, né? A gente não sabe o que está acontecendo. Meus coleguinhas, eles enxergavam que eu era diferente de algum modo. E todos esses momentos que eles me fizeram sentir diferente, fizeram chacota dessa minha diferença, me marcaram, me deixaram uma pessoa mais reservada, sabe? Como se eu não pudesse me mostrar para os outros, porque eu ia sofrer momentos desagradáveis como esses. Eu tinha muito medo de me expressar na rua, porque até quando eu me assumi, o discurso que eu ouvia dentro de casa é: não mostra o que tu é na rua, porque eu tenho medo que tu apanhe, eu tenho medo que tu sofra algum tipo de violência por ser gay, por ser LGBT. Mas ao passar do tempo eu fui desconstruindo até paradigmas que eu tinha, sabe? Preconceitos que eu tinha. E aí eu fui vendo que se eu não fizer isso, quem mais vai fazer? Eu não posso esperar a mudança a partir do outro. Eu tenho que fazer minha parte também. Então, a partir daí, eu decidi que eu não ia sentir medo. Se fosse para sofrer algum tipo de agressão, eu ia sofrer, mas eu não ia ser covarde de não viver a minha vida com medo. Para falar mais sobre a temática LGBTQ, aqui com a gente no estúdio temos Roberto Caloni, que é jornalista e integrante do movimento Unidiversidade. Roberto, obrigada pela participação. Obrigado. Então, Roberto, como começou o teu envolvimento no projeto Unidiversidade? Então, o projeto, na verdade, ele começou mais ou menos por fevereiro desse ano, quando o Felipe Roloff, que ele é integrante do Pride Brasil e Latinoamérica, também da empresa SAP, ele resolveu criar um grupo no Facebook para a gente começar a debater questões de diversidade dentro da universidade, né? Não só para a parte acadêmica, mas também para as empresas que estivessem por aqui. Eu acabei conhecendo o grupo e a gente entrou ali para, a partir disso, a gente conseguir conseguir com que a universidade mesmo criasse um núcleo, um programa de apoio para que realmente, né, o grupo existisse oficialmente dentro da universidade. Então foi mais ou menos no começo, ali por março, que a gente começou a articular para agora, em julho, a gente conseguir lançar oficialmente, né, o grupo. O Unidiversidade é um projeto novo, recentemente completou 2 meses. Você acha que ele já está fazendo diferença em nossa comunidade acadêmica? Olha, eu acho que sim, né? Oficialmente a gente está com esses 2 meses, né? Que acabou sendo em junho que ele foi oficializado, e ele está fazendo parte também dentro do núcleo de atenção ao aluno, né? Que é o NAI. Então, eu acho que é um movimento muito importante da universidade, e principalmente porque agora ela está se abrindo a falar mais publicamente sobre essas questões. Antes a Unicinos ela já tinha alguns posicionamentos, mas a gente nunca via o reitor falando sobre essas questões, né? Ou também como se posicionar frente a alguns políticos ou algumas temáticas. Então agora a gente já consegue ver bastante desses resultados, principalmente com a reitoria, nas falas do reitor. Ele sempre está incluindo a temática de diversidade, principalmente falando que a gente deve combater, né, a homofobia, e a gente deve trabalhar mais essas questões também nos cursos. Então eu acho que a gente já conseguiu dar um grande passo, né, que é trabalhar essas questões internamente dentro da universidade, mais assim com os funcionários. Só eu acho que a gente ainda precisa dar um passo um pouquinho maior para que os alunos consigam conhecer um pouco mais o projeto, né, e também como podem participar ou conseguir algum apoio. Quais são as atividades que estão sendo realizadas pelo projeto e como ele está estruturado? Então, ele está estruturado, ele acabou entrando dentro do núcleo de atenção ao aluno, né, o NAI da universidade, e ele acaba partindo muito mais do voluntariado. Então, são funcionários da universidade, ou funcionários de empresas parceiras e até alguns estudantes da universidade que acabam compondo o grupo. E a gente tem algumas frentes, a gente acaba tendo 2, assim, que a primeira seria do acolhimento, que seria para poder, digamos assim, porque a gente entende que, principalmente o mundo acadêmico,
geralmente é um espaço que as pessoas acabam se descobrindo um pouco mais. Várias pessoas da comunidade LGBT acabam se encontrando ou encontrando pessoas semelhantes nesse espaço, né, que é a universidade. E às vezes elas estão passando por algum problema, né, alguma questão, não tem com quem conversar. Então a gente basicamente trabalha com essa questão do acolhimento, né? Se tiver algum aluno que tem algum problema, a gente pede para entrar em contato com a gente, né, para conversar. E o segundo momento seria o compartilhamento, né, mais teórico, então, de pesquisas que estão sendo realizadas. Porque dentro da universidade a gente tem vários centros de pesquisas, então eles pesquisam a temática, né, de diversidade dentro da educação, diversidade na comunicação, diversidade na saúde, né, como trabalhar como atender pacientes, né, que têm alguma ligação com essa questão. Então a gente tenta descobrir aonde estão acontecendo essas pesquisas e agora a gente está montando um site para a gente conseguir divulgar. Porque acontece, às vezes a gente sempre diz, né, tem algum aluno pesquisando a temática, tem pouca pesquisa sobre o assunto, ou às vezes acaba pegando referências de pessoas fora da universidade e aqui a gente já tem uma produção bem grande desse conhecimento. Então a gente quer trabalhar com essas duas frentes, a do acolhimento, para que as pessoas se sintam bem dentro da universidade, né, se sintam acolhidas e também que elas consigam construir um pouco mais de saber, né, por essa parte da pesquisa. E qual o impacto na formação social dos estudantes da Unicinos proporcionado pelo projeto? Eu acho que a gente podia pensar assim, em algumas questões. Eu acho que a primeira é muito pela questão de identificação, que eu acho que quando a gente vê, e principalmente de reconhecimento, né, quando tu acaba vendo que tem semelhantes igual tu, ou que tem pessoas que pensam mais ou menos igual, né, ou que a gente chama da questão da visibilidade, né, que tem pessoas que também estão nesse espaço e que tu vê que esse espaço não é um espaço oprimido, digamos assim, que tu precisa se sentir oprimido. Eu acho que isso dá mais liberdade, principalmente para a criatividade, principalmente para a pesquisa, né. Então eu acredito que os estudantes aqui da universidade consigam se sentir um pouco mais acolhido, então eles vão conseguir estudar melhor, vão conseguir viver melhor e até se compreender melhor. E daí um segundo passo que eu acho que daí é mais uma questão social, que são, digamos, quem não é da comunidade, né, digamos, quem não faz parte da sigla, né, não está ali dentro do LGBTQ+, ou digamos assim, que a gente sempre acaba falando mais os héteros, digamos assim, né, eu acho que a gente também tem que ter um diálogo, porque não adianta a gente ficar só falando com os semelhantes, né? A gente tem que falar com todo mundo, porque isso é um problema nosso, é da nossa sociedade, né? Todos nós fazemos parte, então a gente consegue ter essa questão ali um pouco. Acho que a gente acaba criando, ou não criando, formando melhores cidadãos, né, para a sociedade. Então eu acredito que seja esse o melhor assim, para o aluno, poder ter uma visão mais crítica e social da comunidade. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. O abandono de animais no Brasil é crime. Mesmo assim, ele continua acontecendo. Segundo a Agência de Notícias dos Direitos dos Animais, estima-se que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados. Entre esses, 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Com o intuito de resgatar e cuidar desses animais, surgiram organizações não governamentais e pessoas que promovem a adoção. Conheça agora o trabalho do projeto Patas Dadas e da protetora Nádia Costa, que apesar das dificuldades, enfrentam os problemas e promovem a adoção consciente. A adoção, ela é um ato de muito amor, que amigo não se compra em primeiro lugar. Quando tu compra um cão, tu tá tirando o local que um cão de rua poderia viver. Além de financiar um comércio que não deveria nem existir, porque já tem muitos animais no mundo. Enfim, adotar é um ato de muito amor. Depois de um tempo, a relação que eles criam contigo é uma relação muito maior que a de amizade, é de companheirismo, é de agradecimento. A melhor parte de ser voluntário, que a gente vem aqui, por exemplo, hoje de manhã, nesse dia cinza, pra gente o dia fica muito mais colorido, a gente vem aqui, se desestressa, ganha muito carinho, a gente acha que a gente dá carinho, mas a gente mais recebe carinho do que doa. Eles precisam principalmente de alguém que acolha eles, porque eles ficam aqui muitos anos, e então tudo isso que a gente faz volta pra gente. Eu sempre saio daqui muito mais feliz do que eu cheguei. O sentimento que a gente tem de ter tirado aquele animal da rua é muito maravilhoso.
recolhimento do cão, ele vai começar com a gente trazendo o cão para o canil. Muitas vezes eles vêm machucados, atropelados, sarna, carrapatos, enfim. E todos eles vão para consulta veterinária, sem exceção, pode estando saudável ou não. O processo de adoção, ele inicia a partir de que a gente consegue diagnosticar o cão como saudável. É um processo bem em etapas e bem demorado, assim, justamente para conseguir ter certeza de que o cão está indo para um local adequado. A maior dificuldade da ONG é conseguir recursos para manter todos os animais que a gente tem. A gente tem que conseguir ração para todos. Todos os animais que saem daqui, eles são castrados, então isso também gera um custo para nós. Todos têm antipulga, vermífugo e muitos ficam em tratamento e alguns têm que tomar remédio contínuo, ração especial. Então tudo isso gera um custo muito alto para a ONG. Por isso que a gente sempre pede doação, a gente faz brechó e N coisas para conseguir dinheiro para continuar fazendo esse trabalho, que é bem difícil conseguir mesmo. Porque aqui em Canoas, em especial, tem muito abandono de animais, né, na rua. E eu queria ver se eu conseguia reverter essa situação. Muitos já foram adotados, né? E eu faço os brechós 2 vezes na semana. Os brechós são itinerantes, em praça, enfim, calçada, ou aonde me chamam para fazer. Eu não abro mão de fazer o que eu faço pela satisfação, né, que eu tenho de trabalhar com eles, de acolher, resgatar, de tratar, de encaminhar, de dar uma chance para o bicho ter um lar de verdade. Essa é a parte mais prazerosa, por eu gostar deles e por querer vê-los bem em lares, né, de verdade, que respeitem eles acima de tudo. E o Control News de hoje fica por aqui. Nos vemos amanhã às 8 horas da noite. Até lá! Uma boa noite para você.